o início, sobre algumas coisas em relação à cultura da mesa. Eu quero, hoje, quando nós formos terminar este assunto, tem algo no coração para a gente fazer juntos aqui, mas quero reforçar isso aqui aos irmãos. Mais importante do que nós aprendermos, ou tão importante quanto aprendermos, é colocarmos isso em prática as nossas vidas. Amém, queridos? Então, vamos lá. Nós compartilhamos alguns dias atrás, semana passada, nós falamos que a mesa é um lugar de comunhão, de troca de experiências, de prazer em estar juntos. A mesa é um lugar propício para deixarmos um legado para filhos e família. A mesa é um lugar de celebração que transforma os acontecimentos especiais em festa. A mesa é um lugar disciplinado, onde se reparte um alimento. A mesa é um lugar de unidade, onde todos comem o mesmo alimento e possuem o mesmo objetivo. E nós devemos transformar esse momento em momento de alegria. Vimos também os benefícios de fazermos as refeições juntos. Primeiro, que ela reforça os vínculos afetivos, fortalece a identidade familiar, favorece a reconciliação, promove a atualização sobre as notícias da família, facilita o aconselhamento, exercita a oração, educa para a boa alimentação. Hoje, começando agora, então, esse estudo, nós vamos para o que a cultura da mesa ela é descrita na Bíblia Sagrada. Nós vamos falar sobre isto hoje. Há registros na Bíblia de que, e na história, de que a cultura da mesa, o partir o pão, não se trata apenas de compartilhar uma alimentação, mas a tradição mostra, e a Bíblia também, que na cultura da mesa tem transmissão de doutrina, de valores, de posturas, e isso era tratado pelas civilizações antigas, principalmente as do Oriente, como algo imprescindível. Esses momentos de refeição à mesa estavam relacionados à religião, estavam relacionados à intimidade de um povo. Então, cada povo do Oriente, cada região, tinha os seus hábitos alimentares e o porquê de fazer isto em família. E quando se levava alguém para participar junto de uma refeição, e quando alguém violava isto, ele estava não apenas tirando algo de cultura da família, como ele estava mexendo com a intimidade de uma família. Na Bíblia, nós encontramos essa ação, esse comportamento, como sendo uma determinação de Deus. E nos tempos de Jesus, principalmente, no Velho Testamento e também na aplicação no Novo Testamento, a mesa representava não apenas um momento de se trocar conversas ou apenas se alimentar. Ali se tinha uma relação de intimidade, ali se tinha um hábito de trocar as experiências, os ensinamentos, e Deus referendo a isso. Por isso que, em alguns casos, quando nós lemos na Bíblia, nós percebemos a postura que o momento da refeição era tido como algo muito sério. Apenas um exemplo. Perceba que a última ceia de Jesus, qual foi uma das primeiras lições que Jesus nos traz? Ele disse assim para os seus discípulos: ide a tal lugar, falai com tal pessoa, diz, o mestre manda que o local da ceia seja, então, apresentado aos discípulos. Perceba que Jesus já tinha esta ação da última refeição, ele que teve tantas refeições com os discípulos, ele trata da última ceia, a última refeição, a qual ele vai instituir o segundo dos atos sacros, que é a Santa Ceia. Ele tem o cuidado de preparar anteriormente, ele tem o cuidado de falar com os discípulos para que fossem preparar os utensílios da mesa para ceiar. Aprendemos aí que com Jesus, na grande lição, esta última dele de refeição, o zelo, a forma como Jesus tratava.
as refeições de Jesus com os seus discípulos não eram momentos de farpas, não eram momentos de discussão, não eram momentos jogados ao tempo. Os discípulos não comiam um sentado aqui, outro sentado ali. Não. Nas reuniões com os discípulos, nas refeições, Jesus partilhava o pão com eles, dando o pão a eles. Nesta última ceia, nós percebemos isso, percebemos o zelo de Jesus por algo que ia acontecer na famosa Quinta-feira Santa, que na tradição aí de alguns tratam isso com uma veemência. O cuidado de Jesus de ter o local reservado. O segundo, de instruir os discípulos para que preparassem toda a ação para aquela ceia. E em terceiro, Jesus prega, se não a última mensagem presencial aos discípulos, uma das últimas, aonde ele ensina os valores da unidade, ele ensina o caminho que deve ser seguido, e mesmo com o sofrimento que estava a caminho, Jesus não se furta de trazer aos discípulos o consolo e a alimentação física. E nós entendemos, quando lemos essa passagem dos evangelhos sinóticos, quando vemos Jesus demonstrando para nós o valor da cultura da mesa. Quantos ensinamentos Jesus trouxe quando estava sentado com os discípulos? Por exemplo, irmãos, ontem um primo meu postou algo num grupo que temos da família sobre algumas conversas que ele tinha com a minha avó Júlia. Eles moravam, minha avó morava em Lorena, ele também morava lá. E eu, por um instante, fiquei pensando que valores tão especiais meu primo, um deles, recebeu, porque por morar próximo da casa da minha avó, ele dizia sobre algumas coisas que eu não sabia. Por exemplo, ele disse que a avó Júlia conversava com ele sobre gostar de pescar, que a minha avó gostava de pescar na cidade de Areias, da onde ela e meu avô eram. Quanta coisa, quanto ensinamento foi passado, nos é passado, na cultura da mesa. Quantas pessoas do nosso Ministério Brasil para Cristo, que foram honradas por sentar-se à mesa com o missionário Manuel de Mello. Quantas pessoas que tiveram ensinamentos tão ricos quando sentaram-se à mesa com o Dr. Russell Shedd. Pare para pensar, quantas pessoas sentaram-se à mesa para celebrar uma refeição com o reverendo Billy Graham. O que não aprenderam no compartilhar de um pão, do passar uma travessa? Você consegue imaginar o reverendo Billy Graham em coisas simples, ele trazendo alguns ensinamentos para quem estava perto dele? Você consegue imaginar o príncipe dos pregadores, Spurgeon, as pessoas que estavam perto dele, os toques do sentido de preparar os sermões, do evangelho e tantas coisas mais? A cultura da mesa é tão importante, não apenas no campo espiritual, mas também no campo de afeto, no campo de um relacionamento de amizade. Eu não consigo, a não ser negócios, imaginar alguém sentando-se à mesa para ter uma refeição com o inimigo. Geralmente nós vamos para a mesa, ou sentamos-nos para ter refeição, para matar a saudade de um amigo, de um irmão, em família, de parentes. E são nesses momentos íntimos que nós nos confidenciamos, que nós trocamos experiências, que nós falamos das nossas necessidades. E com Jesus não foi diferente. Agora, hoje, quando nós tratamos desse assunto, o valor religioso, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, capítulo 128, do verso 1 ao 4, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor
e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Nós o encontramos nesse texto alguns princípios e valores, e também como consequência do temor. Fala aqui que Deus promete que na sua palavra, o lar que for temente a Ele, este lar, esta família, este homem, ele vai, aquele que viver debaixo do temor de Deus e trouxer isto para a sua casa, este homem vai receber a bênção do Senhor na vida. Na vida. Não é apenas uma bênção hoje. O Senhor diz uma promessa, Ele promete que trará felicidade sobre o lar. E também o texto fala que Deus vai gerar abundância de alimento, prosperidade no trabalho e tudo que este homem fizer. Perceba que Deus está fazendo promessas, Deus está renovando a memória, quando Ele usa o salmista para falar sobre isso, mas Deus está direcionando quem deve fazer. Ele não está dizendo aqui para todos os membros da família, aleatoriamente, que tem essa responsabilidade. Embora lá na frente, nossos filhos, recebendo de nós as instruções, passarão aos nossos netos passarão aos nossos bisnetos, e por aí vai. Deus está prometendo para esta família, através do cabeça do lar, através daquele que tem a responsabilidade, que Ele vai lhe prosperar, não vai ter fome nesta casa, não vai faltar trabalho nesta casa, e que Deus vai abençoar em tudo que Ele fizer. A gente encontra ainda uma palavra para a mulher, e o texto diz que esta mulher, perceba, não basta dizer que é cristão, o texto está dizendo que esta mulher que temer ao Senhor, ela será frutífera, não apenas na geração de filhos, é muito mais, mas todo o trabalho das mãos desta mulher será abençoado. Então, perceba que não se trata apenas de uma ação de procriação, mas aqui se trata também de tudo que esta mulher colocar as mãos, estamos falando aqui de um lar, que ela vai ter alegria. Alegria quando ela estiver cuidando da sua família. Não pelo seu trabalho apenas, mas também porque ela teme ao Senhor e Deus confirma a bênção na vida desta mulher. Agora pense numa mulher rixosa, mentirosa, que não anda junto com o marido, a desgraça já chegou nesse lar. Um vai puxar um cabo para cá e outro vai puxar o cabo para lá. A Bíblia aqui está falando de uma família que é conduzida. Todos estão entendendo? Não é cada um faz o que quer. Uma família que é conduzida pela palavra. E ela traz aqui responsabilidades ao homem e traz responsabilidades à mulher. Ambos temente ao Senhor. Perceba que o texto diz que tudo que essa mulher fizer na sua casa, ela vai ter alegria, porque ela teme ao Senhor. Pensando por que algumas coisas não estão acontecendo, se isto aqui é promessa. Então nós precisamos rever alguns conceitos. Mas não acaba aqui. Diz também que esta mulher viverá alegre e feliz em seu lar. Por quê? Volto. Tem um sujeito que conduz a família. Que conduz, que puxa, que leva. Tem uma esposa adjutora, que é honrada, que é respeitada, que está feliz, que teme ao Senhor. E tudo que ela faz dentro do seu lar, confirma-se a bênção de Deus. Não existe
Nenhuma possibilidade disso aqui não dá certo, se o casal teme ao Senhor. Terceiro que diz aqui: teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Broto, meus irmãos, dá a ideia de um potencial que está chegando. Todos nós, teoricamente, vamos envelhecer. Como galhos de árvores que com o tempo vão perdendo o seu fulgor, vão perdendo aquela força. Mas a árvore, aqui o exemplo que está trazendo é o exemplo da oliveira, diz que os filhos que crescem debaixo do temor do Senhor, volto a dizer, o pai que é um irresponsável, que filho que vai ter? Temente a Deus. Então vamos tratar aqui de teoria. Os filhos que crescem debaixo do temor do Senhor, porque o pai e a mãe trouxeram esta cultura, trouxeram esta aplicação. O que o salmista diz no verso 3? Que esses meninas, eles são como brotos de uma árvore, que pequenininho eles vão crescendo, e vão se fortificando, ao passo que os galhos mais velhos vão enfraquecendo, mas no mesmo tempo, quando o galho da árvore estiver cansado, não puder mais dar aquelas coisas que lá atrás ele fazia, os brotos novos vão circundar o galho velho e vão proteger o galho velho. Quem está entendendo? Olha como Deus trata, como Deus fala, que os brotos são mostra de uma potência. E ele diz que os teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Os filhos são depósito de esperança para a família, para a igreja e para a nação. Agora, volto a dizer, lar desestruturado, via de regra, quando não apresentamos Deus para a nossa família, os brotos vão crescer sem aquela ação que se espera. Quando uma árvore está lá, o seu broto, ela está começando a dar os seus talozinhos, às vezes um galho vai torto para cá, o outro vai para lá. Quem entende um pouquinho e aplica a jardinagem, aplica a questão da agricultura, o que ele faz? Perceba que ele vê lá, por exemplo, imagine isso aqui, um broto de oliveira. E este galho aqui está esparramando muito para cá. Ele está se afastando da onde não poderia, de onde não deveria. O que se faz o jardineiro? Ele pega, põe aqui uma estacazinha, amarra junto ao tronco mestre e acerta para que cresça reto, ainda que tenha que segurar por um tempo. Agora perceba, se na vida a gente não dá essa estrutura para os brotos novos, como é que nós podemos esperar lá na frente que os brotos novos cresçam com a estrutura que tem que ter? Então, quando nós não inculcamos sobre os nossos filhos o temor do Senhor, nós vamos decepcionar lá na frente. Muito embora alguma das vezes nós, mesmo ensinando, e chega um tempo da vida, eles assumem as suas responsabilidades, volto a dizer, nós os mostramos o caminho, nós os direcionamos. Quando a gente não mostra o caminho, nós vamos talvez nos arrepender amanhã, porque não fizemos aquilo que a Bíblia manda. Sabe por que hoje nós encontramos, queridos, muita indisciplina em alguns? Porque a educação que a gente tem falado desde a primeira noite, começa em casa, não é aqui na igreja, irmãos. Não é na escola que os nossos filhos são educados. A educação começa em casa. É lá que nós os orientamos, ensinamos, ministramos a eles a educação e o temor do Senhor. O problema é que alguns pais estão meio que abobados, perdidos. Crianças de 2, 3, 4, 5 anos deitam e rolam.
não sabem o que é disciplina, não aprendem o que é ter responsabilidade. Somos uma geração que dá um tablet, um celular na mão das crianças, e que com elas tem que ser assim, elas não podem perder no jogo. Então elas são domesticadas, doutrinadas, para uma vida sem frustração, para uma vida sem contrariedade, para uma vida sem organização. Porque a gente não tem tempo, porque a gente não quer gastar tempo. Então, quando eles sentam-se à mesa, e a gente tem falado isso, tem que ter um telefone, tem que ter um tablet, tem que ter uma TV, porque senão ele não come. Ou então, para a gente comer, tem que deixar com eles. O que nós estamos fazendo com os brotos novos? Vai crescendo de qualquer jeito, vai caminhando de qualquer jeito. Repito, a igreja, a escola, não tem obrigação de ensinar. Os pais educam. O problema é que os pais de hoje não têm usado a autoridade bíblica. Aí alguns querem pegar na vara apenas, o chinelo. Irmão, a primeira regra é ensinar. Ensinar com zelo, com amor e dar o exemplo. É isto. Só que nós, muitas das vezes, não estamos fazendo isso nessa geração. Então, os brotos novos devem ser os sonhos. Mas, lamentavelmente, a gente olha para algumas crianças de hoje, não é sonho, é pesadelo. Tem umas crianças que você olha e fala, meu Deus, aonde vai dar essas crianças? Os adultos estão conversando, intromete na conversa. Chama os mais velhos de você. Come na hora que quer. Se não quer, não vem na igreja. A mãe deixa em casa. Se não quer ir para a escola, não vai. Vai na escola, arruma confusão com todo mundo. Tira a autoridade do professor. A gente está vendo aí os professores. Ganham mal, não têm as ferramentas, os recursos que precisam, e muitos deles apanham. E sabe o que se fala? Meu filho, do portão para dentro da escola é a responsabilidade da escola. Ei, a educação é sua. O que os filhos ganham quando chegam em casa e agridem o professor, falam palavrão pro professor, jogam carteira no professor, cruzam os braços na aula e não fazem nada? O que eles ganham? Como que eles são tratados? Quantas vezes os pais não se dão nem conta das tarefas escolares? Ah, mas eu trabalho fora. Você fez filho, parceiro. Ah, mas eu chego em casa às 10h30 da noite. Isso é tua responsabilidade também. Dela, mãe, e tua também. Você não botou filho no mundo? Então senta lá, verifica o caderno. Mas os filhos estão crescendo assim. A história do broto. Então lá na frente os filhos não são sonho, são pesadelos. Irmão, olhe para alguns comportamentos de hoje. Você acha que as crianças crescendo hoje, como estão crescendo, elas vão se submeter a um chefe no trabalho? Vão se submeter a um professor? Vão se submeter a um professor que dá aula aqui em cima? Quando pedir para ela silêncio, vão entender. Então, para a criança ficar quieto, a gente dá distração. Há momento e etapa para tudo. Só que aqui Deus está falando de ensinar a sua lei. E na lei de Deus está implícito aqui educação. Está implícito temor, respeito. Qual é o primeiro mandamento com promessa que tem na Bíblia? Qual é? Honrará o teu pai e tua mãe para que... É isso aí. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E o que nós encontramos diante disso? Falta de tempo. Falta de vontade. Eu não vou entrar nesse campo essa noite, mas fazer filho é muito fácil. Muito fácil. Agora, caminhar, ensinar, custa tempo, custa a sua beleza, custa a tua cutis. Mas lembre-se, tem muita gente que queria ter filho e não pode ter. E a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Primeira pergunta: se a herança é do Senhor, o que eu tenho que fazer com aquilo que não é meu? Zelar. Começa onde?
desde pequeno. Oliveira nos lembra também, sabe o que, querido? Quando Deus fala, teus filhos serão como oliveira, etc e tal. A oliveira nos lembra a fidelidade de Deus. O Senhor promete que a casa, a família que temer a Ele, a bênção não vai até você apenas. O Senhor cuidará da sua casa, da tua família. Algumas pessoas se preocupam, mas como que será a minha velhice? Anda com Deus, ministra a Deus, fique tranquilo, os nossos passos deixam marcas, e Deus colocará pessoas para te abençoar na velhice também. Mesa fala de comunhão, mesa fala de comunhão em família, na presença de Deus. Mesa não é para a gente chegar na hora do almoço e ficar assim, Daniel, Samuel, Maria Júlia, Heitor, vem comer. 1, 2, 3, está com autoridade, hein, pai? Está com autoridade, hein, mãe? E também não é igual uma siriema, gritando. Não é assim não, irmão. Todos os vizinhos sabem. E é casa de crente. A mãe tem que falar 1, 2, 3. Quando não vem, já vou, mãe. Já vou, mãe. Já vou, mãe, como? Faz 15 minutos que a sua mãe está te chamando. Casa de cristão é casa que ensina-se desde pequeno. Orienta. Escuta aqui, rapazinho. Escuta aqui, mocinha. Como é que você falou? Como é que eu tenho te ensinado aqui em casa? Quando o seu filho chega da escola com uma reclamação de um palavrão, de uma agressividade, de coisas do gênero, tudo tem uma tolerância, tudo tem um limite. Qual é a postura que nós gastamos com eles? Na hora da refeição. Na hora que o papai chegar, nós vamos sentar, vamos conversar. A mãe já recebeu a notícia primeiro, já tratou do assunto, já conversou, mas a hora que o pai chegar, esse assunto tem que ser compartilhado com o pai. Você que... Não, isso aí é problema seu, você fica. Você está enganado, irmão. Você está enganado, isso é responsabilidade sua. Você fez filho porque quis. Eu acho muito interessante que algumas mulheres, às vezes, quero filho, principalmente casa e quer ter filho logo. O primeiro conselho que eu dou para quem vai casar, pergunto para a Cristiane e para o Luiz Mateus, eu falei, segura o tchan. Segura o negócio aí. Vai namorar. Vai namorar. Aproveita. Tudo que vocês não fizeram durante o namoro, vão viver essa vida. Mas congrega. Os que fizeram acompanhamento comigo aqui, não é assim que eu falo? Eu não digo para eles, namorem na garagem. Namora no chuveiro. Porque quando os filhos vierem, tem responsabilidade. E antes de fazer filho, certifique-se. Porque filho traz responsabilidades. E nós entendemos que, como a Bíblia fala, a hora da mesa em família é a hora da presença, da comunhão da família na presença de Deus. Imagine um lar que durante a refeição é xingo, é palavrão, é um que come e deixa um pouco no prato, outro que não ora. Eu estou surpreso. Levante as mãos para mim aqui, os lares que agradecem a Deus antes das refeições. Levante as mãos. Bem alto, irmão. Bem alto. Não tem todos os membros aqui essa noite que fazem isso. E nós vamos ver esta noite que o alimento, quem põe na nossa mesa é Deus. Mesa traz família. Mesa traz ao redor da mesa filhos. Mesa traz para nós amigos. E a mesa nos aproxima olho no olho. A mesa nos faz juntos agradecer. Primeira coisa que precisa se corrigir hoje, a partir de hoje. Peça desculpa para o Espírito Santo, por você não estar se comportando assim. E conserte-se de hoje em diante. Café da manhã, almoço, janta. Tu vai comer um salgado na rua, numa padaria, não se esqueça, pode ter morte ali. Então agradeça a Deus e repreende o que está ali. Eu tenho vergonha. Tem vergonha? Mas na hora que precisa, aí lembra de Deus. Ninguém está pedindo para você orar e ler o Salmo 119, não. Você agradeça a Deus pela coxinha que você está comendo,
pelo lanche natural, pelo suco. Agradeça a Deus. E lembre-se que a mesa é lugar de agradecer. Queridos, tem um monte de gente que daria tudo para ter uma casa de 2 cômodos, mas ter paz para sentar-se ao redor da mesa. A mesa nos traz esse momento de agradecer. Então, a partir de hoje, ou a partir dessas quintas-feiras, traga isso para a sua família. Ei, menino, o que está comendo? Mamãe já não falou que é para esperar? Digamos que o garoto vai para a escola de manhã, um vai no horário, outro vai no outro. Aí ele acorda, toma o seu banho, se arruma, senta-se lá, você fala, teu café está à mesa. Aí ele vai, pega o pão, pega a manteiga, vai comendo, mastigando de boca aberta, que é a coisa mais linda do mundo. Não, não é. Não é? E aí você vê ele comendo, ele não orou, não agradeceu. Ei, como é que funciona esse negócio? Quem que botou comida? Quem é que trouxe saúde para você? A mesa nos traz, além desse ato de agradecer, ela gera descontração. E ao mesmo tempo, nós ficamos abertos para diálogo. Por isso que não se senta à mesa com o inimigo. Eu acredito que quando alguns de vocês me chamam para termos uma refeição juntos, eu acredito que a alegria, que a paz, que a comunhão, que ali a gente tem um momento de descontração e para conversar, porque estamos entre família. A mesa traz também intimidade no lar e traz solução de conflitos. A mesa é lugar de se cultuar e cultivar a Deus e os relacionamentos estáveis e duradouros. A mesa é o lugar que a gente traz a presença de Deus. Preste atenção, se na hora da nossa mesa Deus não está presente, tem alguma coisa errada, e não é com Deus, é conosco. Agora mesmo eu fiz uma pergunta aqui, que eu estou um pouco preocupado, porque não é a primeira vez que eu trago alguma orientação nesse sentido. Quantos agradecem a Deus na hora da refeição? Não, vários irmãos não levantaram as mãos. Como é que nossos filhos vão servir ao Senhor amanhã? Eles vão começar a achar que o pão, a carne, que tudo que está na mesa é apenas fruto do trabalho dele. Só que se Deus, que está acima deles, não abençoar, pode ser formado em Harvard, pode ter 4, 5 diplomas. Se Deus não abrir a porta, irmão, como é que funciona? Nós, na cultura da mesa, nós geramos gratidão pelo alimento. Por isso que na hora do café da manhã, do almoço, o café da tarde, a gente gera esse momento de gratidão. Senhor, o que nós fazemos? O que o pai deve puxar, trazendo, e a mãe ensinar os filhos? Senhor, nós queremos te agradecer pela refeição que o Senhor coloca em nossa mesa. Queremos te agradecer, Senhor, pelo pão, pelo leite. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo emprego que o Senhor trouxe para nós. Senhor, obrigado pelas mãos que prepararam esse alimento. E o que nós fazemos quando vamos, por exemplo, a um restaurante, uma pizzaria? A mesma coisa. Não precisa ser alguma coisa no estilo religioso farisaico. Senhor, te agradecemos por esse alimento. As mãos que tocaram, que nunca falte. Muito obrigado, Senhor, pelo recurso para comer essa pizza. Esse pão com mortadela, muito obrigado, Senhor. Amém. Nossos filhos vão observar. Na mesa nós nos conscientizamos que Deus é fiel. Eu vou fazer uma pergunta agora. Quer ver um teste rápido? Levante as mãos para mim em 2021. Quem aqui passou fome? Ninguém levantou a mão. Sabe o que significa? Deus é fiel. Meu Deus. Tem pessoas aqui que passaram por momentos difíceis nesta pandemia, mas não faltou pão na sua mesa. Deus deu o jeito dele, mas você não passou fome. A mesa nos traz consciência de que Deus é fiel. A mesa gera momento pedagógico, ensino. Ei, irmão, você sabia que avó e avô têm um poder de autoridade extraordinário? Como pai e mãe, os que são de Deus, né? Quando ministram sobre os netos. Consegue imaginar uma mesa de Natal, de fim de ano? O patriarca da casa, a matriarca da casa. Às vezes o pai já foi, o avô já foi, então está a avó, aquela vózona de 78, 80 anos. Você consegue entender?
aquela mesa grande de netos, bisnetos, sobrinhos, primos, a sua avó pegar a palavra e dizer: vamos orar, agradecer a Deus por essa comida. Irmão, você tem noção do que é uma oração assim? Tem noção do poder que isso incute na vida dos pequenininhos, dos adolescentes? Nós fomos a um almoço da minha tia esses dias, e chegou lá uma senhora crente de 90 anos, e eu vi a forma, o carinho que os membros daquela casa trouxeram àquela senhora. Ela é viúva de um pastor. E a forma como lhe conduziram à mesa e cuidaram dela, porque a presença dela ali representa algo sobrenatural, uma mulher de Deus, uma mulher que mesmo com a sua doença, ela está ali para honrar. Meu irmão, quanta coisa nós aprendemos. Nós aprendemos que na cultura da mesa existe uma convivência social. Por isso que algumas crianças não sabem esperar, não conversam. Por isso que alguns adolescentes são como seres fora desse mundo. Porque eles não se relacionam. Porque não tem dentro de casa esse negócio aqui. Ó. Aí vai para o quartel, amanhã sofre. Vai amanhã para um campus universitário, sofre. Porque é isolado. A mesa nos ensina essa convivência. Por favor, passa a salada para mim. Obrigado. Por favor, passe para mim o arroz. Ei, obrigado. A mesa nos ensina a dividir o alimento uns com os outros. Quando nós observamos que toda casa tem alguém que quer ser espertinho, né? Ele pega o bifão desse tamanho, a mãe fala assim: é um bife para cada um. Só que um bife veio desse tamanho. O malandrão vai, pega o bifão grande, e era para dividir em 3 ou em 2, ele come. O que a gente ensina? Ei, para aí. Vamos dividir o alimento. Tem um copo de suco para cada um. O espertão vai, antes da refeição, toma o suco dele. E aí, na hora da refeição, ele fala assim: mas eu não tenho suco. Você já tomou o seu. Você tomou o seu. Ah, mas e agora? Agora o dos seus irmãos. Tem um pedaço de pudim para cada um. O gulosão vai lá e come o dele na frente e fala: mãe, eu quero mais. Mas não tem, é um para cada um. Ah, mas eu quero. Já te falei, rapaz. Nós ensinamos. Nós aprendemos a aguardar a vez de nos servir. Você já percebeu que alguns lares, coisa feia, na hora da refeição as crianças vão metendo a mão, adolescentes vão comendo na frente dos mais velhos, e até do anfitrião, do honrado da casa, e até na frente do chefe da família, antes da mãe, antes do pai, antes do avô, antes da visita. Na mesa nós aprendemos e desenvolvemos educação. Nós praticamos o hábito de aprender a hora de falar e a hora de ouvir. Então é óbvio que na hora da mesa a gente está conversando uma coisa aqui e outra ali, mas quando o assunto é sério, alguém está levando alguma palavra, o que nós aprendemos? O pai fala: ei, filho, espera, seu irmão está falando aqui. Ei, sua mãe está falando, calma, aprenda com a sua mãe. Papai está falando algo aqui, o seu avô está falando. Nós aprendemos e praticamos a hospitalidade mútua. Não é simplesmente a mãe fez a comida, ou o pai, no caso, quando a mãe trabalha o dia inteiro, o pai trabalha à noite, cuida. Eu acabo de comer e eu deixo o meu prato lá. E as crianças vão crescendo sem essa responsabilidade de limpar uma pia, varrer um chão, passar um pano. Elas podem até não fazer perfeito ainda, mas a gente vai tendo paciência e vai ensinando responsabilidade e hospitalidade mútua. Chegou a sua tia, chegou a sua avó, deixa ela sentar, ela é mais velha. Essa é a cultura da mesa. Nós ensinamos o mandamento dado pelo Senhor, e é aqui que eu queria chegar nesse assunto. Deuteronômio capítulo 6, verso 7, olha aí. Ensine-as com persistência. O Senhor dando ordenação a Israel nos ensinamentos ao seu povo. Ele diz, Deuteronômio 6, 7, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O Senhor está dizendo que é nossa obrigação, de quando estivermos em nossa casa. Agora deixa eu trazer aqui um pensamento com você que eu vou repetir no final desse assunto. Às vezes a família só pode se encontrar uma vez por semana. Neste dia, o dia da família, eu não tenho tempo para a família. Há pessoas que trabalham de segunda a sábado.
Filhos que fazem cursinho de até sábado, às 6 horas da tarde, 18 horas. Sobrou o quê? Sobrou o domingo para a família estar junto. O que eu faço no dia que a minha família está junto? Eu arrumo um compromisso. Ei, eu não estou dizendo para você que isso não possa acontecer. Estou dizendo que esse dia é o dia da família. E quando essas coisas também não são levadas a sério, nós vamos percebendo que a família vai se desintegrando. Quais são as duas finalidades para a gente comer? Primeiro, a nossa postura é de subsistência. Então, a refeição, ela traz para nós a questão da manutenção do corpo estar em pé. Esse é o primeiro fato. E a segunda dessa questão da cultura da mesa é a questão da gente se relacionar. Agora, irmãos, se dentro de casa nós não nos relacionamos, como é que nos relacionaremos com Deus que nós não vemos? Como é que nos relacionaremos em sociedade? A questão da cultura da mesa, quando nós sentamos à mesa, ela traz para nós a questão de relacionamento. Às vezes, marido e mulher moram, só tem o casal, não tem filhos, ou não optaram por não ter filhos, ou não podem ter filhos. Qual é o momento? O momento que estamos juntos, de nos relacionarmos. É aquilo que traz também como necessidade social. Por que nós estamos falando desde o primeiro momento que nós temos encontrado uma geração que está mais distante de família? Porque nós perdemos essa regra. Abrimos mão disso. Só que a Bíblia diz que a refeição, no aspecto teológico, primeiro é um dom de Deus. Quando o homem estava no Éden, o Senhor providenciou para ele alimento. Amém, igreja? Amém. E o Senhor disse para ele, você pode comer, fazer isso, isso, isso. Quem põe comida na nossa mesa é Deus. Se eu não tenho este princípio de agradecer, eu estou falhando com Deus. Quer um segundo exemplo? Você lembra quando Israel está saindo do Egito? E quando o povo fica lá preocupado, o Senhor mandou pão do céu e carne. Deus estava dizendo, eu cuido da sua casa. Deus providenciou até ali os cuidados dele. Na cultura de Israel, comer junto à mesa traz significado de coesão. Sabe o que é isso? Unidade. Isso traz uma ideia de interesses comuns. Traz a condição de sermos juntos. A ideia de que nós não somos divididos. Por isso, o Senhor fala, quando sentares à mesa, então não existe esse negócio do caçula, do mais velho, de alguém sentar não, aguarde. E o texto fala que era para trazer este ensinamento, porque esta geração que fala em Deuteronômio é a geração que saiu do Egito. Mas os filhos daqueles homens que iam nascer e que iam crescer, eles não viram o Mar Vermelho se abrir. Pega a mão. Se os nossos filhos não souberem quem é Deus, como é que eles vão conhecer o Senhor? Quer um exemplo aqui? Um exemplo. Quantos se lembram que o Matias, quando nasceu, tinha um problema? Quantos se lembram? Se ninguém disser para o Matias, quando ele for adulto, dizer, ei, sabe por que você na sua infância subia na sala do pastor com as crianças, ganhava um doce, por que você come um pudim aqui em casa, por que você come isso, come aquilo? Porque Deus curou você. Você nasceu com uma doença, cujo qual você não podia, mas mamãe, papai e a igreja orou por você. Mesmo tendo um diagnóstico dizendo que você nunca poderia, antes de 1 ano Deus já tinha te curado. Eu estou mostrando para o meu filho quem é Deus. Por isso o Senhor diz para aquela geração, falarás assentado. Agora eu olho aqui para os pais dessa noite. Vocês estão fazendo isso? Ou vocês fizeram filho? Mães, vocês estão fazendo isso? Ah, mas os meus filhos já têm 22, 23 anos. E tu está morto? Você é um pamonha? É isso? Você não tem autoridade que a Bíblia diz que você tem, não?
Seus filhos fazem o que querem na sua casa, é? A Bíblia nos diz que o Senhor falou para a geração que saiu do Egito: quando você estiver no caminho, quando estiver assentado, por onde andar, ensine que eu sou o Senhor. Irmão, não adianta eu dizer para o meu filho que Deus é Deus. Mostre Deus para o seu filho na sua vida, rapaz. Mostre Deus para o seu filho na sua vida, irmã. Vai para a igreja, menino. Vai para a escola dominical, menino, mas eu não vou. Seja dizimista na obra de Deus, mas eu não sou. Arrume-se para ir para o templo, e você não se arruma. Se você não for para a igreja, você vai apanhar, e você também vai apanhar. Porque você está mandando o seu filho fazer algo que você não faz. Ei! Não fala assim com seu pai, mas você grita com seu marido. Não fala assim com a sua mãe, mas você grita com a sua esposa. Não minta para o seu pai, mas a senhora pegou dinheiro na carteira do pai e colocou aqui dentro. Golpe velho, né, irmão? Esse golpe é velho, já vou avisar. Esse golpe não cola mais, não. A gente olha para o texto do Novo Testamento e vê que Jesus, na última refeição, ele trouxe, junto com os 12, um momento de essência. Ele disse assim, ó: esta será a última vez que participo convosco do fruto da videira. Mas Jesus não deixou de praticar. Lá no Oriente, cada ato de reunir-se à mesa significava um momento de paz. Agora eu pergunto aqui, vamos supor que uma casa só tenha marido e mulher. Quando vocês vão para a refeição, a paz? Ou é aquela carona assim, ó, bolacha traquina estragada? Como é que é, irmão? Como é que funciona? Quando você vai sentar-se à mesa, é grito? Os meninos sentam à mesa de qualquer jeito? Escola de samba, unidos no inferno, é isso mesmo? Abra sua Bíblia, Deuteronômio 11:19 diz assim: ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiverdes sentados em casa, e nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos ao deitar, quando vos levantardes para o novo dia. O que Deus está dizendo é que os filhos de Israel, a nova geração que vem por aí, precisam saber quem é Deus. Os irmãos adultos que estão aqui, estão entendendo? Diga amém. Amém. Se você tem responsabilidade como irmão mais velho, seus pais não estão em casa e você é o irmão mais velho, você assuma esse lugar quando seus pais não estiverem em casa. Seu marido não está em casa, a senhora está. Aplique. Deus está dizendo que os feitos deles deveriam ser explicados para os nossos filhos. Por meio das palavras, Moisés estava dizendo, ó, ensine. Se você ler comigo Deuteronômio 6, são só repetições, de 1 a 18, que eu não vou ler. Tem algumas coisas que eu quero pontuar com você para fecharmos esse assunto. O Senhor diz assim, Deuteronômio 6, de 1 a 18, ouve Israel, ouve Israel. O momento em que a família sentava à mesa era de uma importância tão grande, que tinha-se respeito por Deus e pela vontade de Deus. Só que as gerações foram vindo, e a nossa geração perdeu este hábito. Eu fiz uma pergunta agora aqui: quantos lares aqui oram antes das refeições? Pastor, a minha família inteira não é cristã, mas não é você que põe comida na mesa, abençoado. Não é você que é o líder da casa, minha irmã, meu irmão. Então, aqui em casa, nós oramos agradecendo a Deus. Quando você estiver sentado em casa, o Senhor diz, nos aponta para um momento de refeição. Aí chega dia de domingo,
eu já não venho para a escola bíblica. Já não levanto agradecendo a Deus. Não me dou conta da minha responsabilidade. Arrumo, enfim. E os filhos vão crescendo. Eu acho interessante, porque as crianças às vezes dão um desbarateadinho assim, mas normalmente as crianças são pontuais. Mãe, por que não faz isso aqui? Por que o pastor falou? Por que em casa não faz isso? Por que não sei o quê? Eu acho legal, porque às vezes eu pergunto assim para algumas crianças: você não veio na igreja por quê, filho? Minha mãe não quis. Por que você não veio? O pai não quis. Sabe, queridos, se dependesse de alguns exemplos de avós aqui, nós já tínhamos matado essa geração na comunhão com Deus. Os netos vêm para a igreja, os avós não vêm. Se dependesse de algumas referências de adultos, nós estávamos perdidos. Mas o Senhor nos traz esse tempo esta noite. Existe uma responsabilidade por aqueles que educam. Quem tem autoridade, quem tem a responsabilidade, o texto está dizendo que é nossa responsabilidade educar aqueles que estão debaixo da nossa custódia. E sabe o que o texto me faz entender? Que nós temos que ensinar, ainda que eles não peçam, e mesmo que eles tenham uma antipatia por isso. Aí eu escuto algumas mães e pais dizer assim: mas ele não quer, ele não vem, ele não quer saber. Irmã, quem é você? Filho, é filho. Pai e mãe são pai e mãe, não é amiguinho. Quando o pai está falando, a mãe está falando, cessou. Pai e mãe não discutem perto dos filhos. Mas existe aqui uma responsabilidade. Ah, mas as crianças não querem. Mesmo não querendo, você vai ensinar. E elas vão aprender. Necessitamos estar preparados, irmãos. Porque muitas das vezes, o que acontece? Olha aqui, essa geração. Pergunta, por exemplo, para você: mãe, o que é a Santa Ceia? A mãe fica assim, ó. Come, menino, para de encher. Mãe, o que significa a Trindade? Ô, menino, enfia a comida nessa boca. Mãe, por que a gente não participa de algumas festas? Agora acabou de acontecer uma aí do capetão, né? Do rabudo sem vergonha, Satanás, Halloween. Ai, pastor, eu não sei como falar. Mas não sabe mesmo, irmã, sou uma tonha. Pouco conhece de Bíblia, pouco aparece na igreja. Você só sabe João 3,16. Esse é meu filho amado que me traz muita alegria. Como é que você vai ensinar Jesus para os seus filhos? Seu filho pergunta para você: quem é o Espírito Santo? Vai perguntar para o pastor. Você não sabe, né? Aí você quer que o seu filho cresça temendo ao Senhor. Como falar de Deus se nem nós conhecemos Deus intimamente? Mais uma pergunta. Quantos de nós oramos em família? Quantos? Nossos filhos nos conhecem, nossos parentes nos conhecem como gente da mente transformada. Ou agora que vai chegar o final do ano, eu estou lá, ó. Solta aquela lá, o tchão da gaita. Oh, bacana, hein, irmão? Bacana. Desce a redonda. O que você está falando de redonda, irmão? Santo Jesus de Nazaré. É socialmente. Vai nessa, de socialmente. Vai nessa que o inferno está cheio. No lar em que Deus é honrado, respeitado e obedecido e amado, esse lar tem paz, prosperidade e felicidade.
É fácil você saber. É um privilégio. Pais e mães, irmãos que estão aqui. Vou começar pela Santa Ceia do Senhor sábado. Vocês sabiam que é um privilégio participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus? Segundo, para todo pai e mãe que está aqui, você sabia que é um privilégio você sentar ao redor da mesa e participar de uma refeição com a sua família? Quantos têm essa noção aqui? Levante suas mãos. Quantos têm? Então preste atenção pelo que você está trocando o momento em família, tá, gente boa? Preste atenção. Trocar esse momento por outras coisas é desprezar o que Deus aqui determinou. Às vezes, irmãos, é aquele único momento da semana que eu tinha para ter uma palavra. Simples, simples, simples. Quer ver? Uma refeição, 2 filhos, a esposa, digamos que até a sogra esteja em casa. E aí, você pega lá João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único. Filhos, papai quer dizer uma coisa para vocês. A nossa esperança é que, se fecharmos os olhos agora, o Senhor Jesus na cruz do Calvário garantiu para nós um lugar junto dele. Deus te ama tanto, filho, Deus te ama tanto, filha, que Deus deu o seu melhor. Hoje nós temos comido na mesa, filha, porque o mesmo Deus que liberou para Adão e Eva lá, é o Deus que dá saúde para o papai e para a mamãe, é o Deus que está colocando essa comidinha para você aí. Você não sabe quantos riscos o pai e a mãe passou, mas Deus guardou o pai e a gente teve condições de fazer compra, filho. Por isso, louvado seja Deus. Sabe, querido, é nós trazermos esta relação com os nossos filhos. Não cuidar das refeições entre família é atrair problema. Vai nos reformatórios e você vai encontrar um monte de problema. E às vezes a gente tem tudo para dar certo. Tem tudo, a Bíblia está aqui, ó. E a gente faz tudo ao contrário. Penúltimo, para a gente fechar. Não transfira sua responsabilidade a outros. Irmã, continue sem cuidar da casa, da família. Terceiriza, irmã, terceiriza. Você vai ver que uma hora você terceirizou demais. Varão, vigia, vigia. Continua deixando ela se virar sozinha, cuidar de tudo sozinha, fazer compra sozinha, resolver as coisas sozinha. Era seu papel. Era seu papel estar ali. Sabe aquela conversa lá de Gênesis, de uma moça que estava sem o marido e uma tal de serpente trocou uma ideia? Não transfira a sua responsabilidade, porque alguém ou alguma coisa pode assumir o seu lugar. E, por último, o próprio Satanás pode assumir o lugar que era de Deus na sua casa. É só abrir mão dos princípios. É só abrir mão daquilo que Deus instituiu. Eu quero ver, irmão, se de hoje em diante, a próxima vez que eu fizer essa pergunta aqui, eu quero ver qual foi a mudança que teve na sua casa. Se nós começamos a pensar que a partir de hoje, nós precisamos voltar a honrar Deus, começar na cultura da mesa. Eu dei toda essa volta para dizer uma coisa para os irmãos em 4 quintas-feiras, e eu fecho. Como é que vai falar de Deus para filhos, para parentes, se a gente não pratica a cultura da mesa, irmão?